Seja bem-vindo ao canal A Luz Venceu e não esqueça de conhecer nosso outro canal, Músicas que Curam. Bom dia, meus amados. Hoje, sábado, dia 10 de dezembro de 2022. E vamos que o tempo vai passando e este ano de 2022 está também finalizando. São os anos mais fortes, mais importantes de toda essa transição planetária, mas principalmente os anos mais importantes para a humanidade da Terra, principalmente aqueles que estão encarnados. A humanidade da Terra não significa apenas aqueles que estão encarnados. A humanidade da Terra corresponde a todos os espíritos, todas as almas, né, que vieram em algum momento aqui neste planeta experienciar esse aprendizado nessa escola, como sempre dizemos. E aqueles que estão hoje encarnados e os que estão no astral da Terra fazem parte da humanidade atual, porque muitos já foram, né? Muitos ascensionaram, foram para outros mundos, e muitos agora, nos últimos anos, já estão desencarnando e sendo levados para planetas inferiores, porque não conseguiram a frequência. E também os umbrais foram varidos. Foi dito já aqui algumas vezes que há uns 30, 40 anos atrás, mais ou menos a humanidade da Terra, entre encarnados e desencarnados, estava perto de 35 bilhões de almas. E os umbrais são limpos agora e provavelmente tem muito pouco espírito, a não ser aqueles do trabalho, do ofício, né? Que estão ali para assessorar aquilo que ainda falta fazer. Também foi dito em alguma oportunidade que informações também que nos chegam através das canalizações, porque não tem como a gente saber disso como humano, né? A população da Terra teve um momento que chegou a 75, 80 bilhões de almas. Então deve ter sido em outras épocas, porque se há 40 anos existiam 35 e agora parece que tem os encarnados e mais um pouco só, né? Mas de qualquer forma, o momento agora é muito importante, porque se define a permanência ou não das almas aqui neste planeta. É um tempo de ascensão, o final de um ciclo e o início de uma nova era, de uma nova terra. Um mundo não mais de provas e expiações, e sim um mundo de regeneração. Todos vocês já sabem disso, porque foi falado aqui nos últimos anos exaustivamente sobre essas mudanças que viriam e que estão vindo e que ainda virão. Nos últimos textos e últimos áudios eu fui bem claro sobre certos aspectos dessas mudanças, porque estamos, de fato, no olho do furacão, como se diz, né? Agora é o momento decisivo. Claro que temos ainda coisas pela frente, e se a transição se completa lá por 2050, 2060, mas agora, nos próximos 2, 3 anos, 4 anos por ali, tudo vai ter que acontecer, porque depois é ajuste. A base, a base da nova Terra vai ser finalizada agora nos próximos anos, mas muito pouco tempo. Hoje nós vamos falar sobre a limpeza final. Vocês podem comparar uma obra, né? Existia lá um terreno com uma casa velha, já meia feiota, como se diz, né? Caindo quase aos pedaços.
E o proprietário, aquele que é o dono daquele terreno, daquele imóvel, resolveu fazer uma reforma. Então desmanchou aquela velha casa e fez uma casa nova, bonita. Isso tudo gerou muito caos, muito transtorno, muito entulho. Mas agora a casa está pronta, ela está já edificada, falta fazer a limpeza. Limpar tudo ao redor, deixar tudo limpinho para poder ajardinar, pintar, né? Então nós estamos agora nessa fase da limpeza. Vamos comparar assim para ter uma ideia, né? Nos próximos 2, 3 anos vai ser feita a limpeza, não vai ficar mais nada do que tinha da casa velha. Tudo aqueles pedaços de madeira, pedras, telhas, pregos, enfim, tudo que tinha do velho, que ainda está espalhado pelo terreno, vai ser levado embora. Vai ser feita uma varredura. Aí sim vai vir tudo o que é novo também lá fora, né, da casa, dentro desse terreno. Essa limpeza será feita então agora, nos próximos tempos, já provavelmente até final de 2025 está tudo terminado. E depois começa-se a jardinagem, né, cercar com os muros, as calçadas e a pintura. Então essa fase da pintura e da jardinagem seria feito depois da limpeza. Que daí nós podemos comparar com os outros anos, ali até 2050, um pouco mais, né, que é uma estimativa. Lembre-se sempre que não há datas, porque não existe calendário fora da terceira dimensão. Não existe tempo, o tempo não é contado como aqui. Nas dimensões superiores, o tempo é sempre o agora. O passado e o futuro está sempre ligado, porque ele não tem separação como aqui. Então essa limpeza agora está sendo feita. Mas qual é a limpeza que está sendo feita aqui na Terra? Uma casa, já expliquei aqui, fica fácil, né, de compreender. Todos vocês já passaram por isso. Mas uma limpeza planetária é diferente. Ela envolve tudo o que existe sobre este planeta. É óbvio que a mais importante, a coisa mais importante, a parte principal são as consciências humanas, porque esse planeta é uma casa espiritual, uma escola de almas. Então o que mais importa são as consciências humanas, que é a forma que as almas aqui encarnam. Como é que vai se proceder essa limpeza? Primeiro, vamos falar da limpeza física. A remoção daqueles que não vão ficar. É como aquele entulho, não vai ser utilizado para nada aqui, vai para o caminhão e vai ser levado embora, né? Então, a Terra, ela tinha muito tipo de entidades aqui. A gente já falou sobre os arcontes, reptilianos, draconianos, os greys, enfim, raças escuras, né? Quando a gente fala raças escuras, são aquelas que não estão vibrando na luz, na ausência da luz. Essas raças vieram aqui não porque quiseram vir aqui, vamos planejar, vamos para a Terra, vamos plantar o nosso domínio naquela região. Não, eles vieram, na verdade, fugidos de guerras galácticas, porque os anjos caídos que originaram essas raças malignas, eles precisam voltar para a luz. Então, quando eles não têm eles têm a oportunidade de voltar para a luz da forma amorosa, mas quando não há aceitação, eles são capturados, sim. Não tem outra maneira.
É o último recurso, como você disse. Aqui nos encarnados não é assim? Quando uma pessoa sai da linha da ética, da moral, vai para o crime, o que acontece? A lei dos homens determina que ele deve ser capturado e preso, aprisionado. Porque ele é uma ameaça, né? Não é diferente no mundo espiritual. As leis divinas são ainda mais perfeitas, muito mais perfeitas do que as leis dos homens. Então houve a ordem da captura dessas raças em muitas outras galáxias e acabaram vindo para cá, daqui elas se refugiaram no braço de Órion e depois do braço de Órion algumas raças vieram aqui, acabaram vindo para o sistema solar, ocuparam alguns planetas aqui do nosso Sol e por fim tomaram a Terra. Quer dizer, nós fomos os premiados, né? Tivemos eles aqui para... É como se você tivesse lá um bandido fugindo da polícia, se refugia no teu quintal, né? Ou dentro da tua casa. É um problema isso. E nós tivemos essa sorte, né? Uma sorte, entre aspas, porque isso não é nem sorte. Se bem que, por causa disso, a humanidade da Terra também, quando sair daqui, já aprovado nos planos divinos, vai ter mais essa vantagem. Enfrentou e aprendeu num mundo ainda mais hostil do que já era antes. Mas a limpeza da Terra, ela começou antes, quando as forças galácticas conseguiram, além da autorização, obviamente, conseguiram romper alguma coisa nessa grade magnética que eles colocaram ao redor da Terra para se proteger. Foram feitos buracos, né, nessa grade. E adentrando aqui começaram a mudar o rumo do planeta Terra. Então, em 1750, a Terra começou a fazer a sua mudança de transição, que é um processo natural, e as entidades escuras tentaram, aos poucos, acabar com essa possibilidade, porque eles sabiam que isso provocaria o fim da permanência deles aqui na Terra. Então eles provocaram algumas guerras importantes, né? Como a Revolução Francesa, como algumas outras guerras localizadas, mas depois em 1914 deflagraram uma guerra mundial, que foi a primeira. Aí não bastou, em 1939 declararam ou deflagraram, né, a Segunda Guerra Mundial. E assim foi, entre tantas outras coisas que não vou relatar aqui porque são muitas coisas, mas tudo que aconteceu de tragédia nesse mundo teve sempre o dedinho ou a mão inteira dessas entidades malignas. E elas simplesmente que estavam no comando não eram entidades físicas, elas se utilizavam de pessoas encarnadas que têm a vibração, a frequência deles. São os seus representantes. Então nós sempre falamos da tal da pirâmide, que começou a limpeza lá no topo, naquelas entidades mais elevadas. E nos primeiros anos deste século, ali logo depois de 2020, começou a virada, a grande virada. As forças trevosas começaram a perder essa queda de braço e, no fim, acabaram cedendo espaço cada vez mais para os nossos irmãos galácticos que aqui vieram em missão de limpeza. É aquilo que já foi dito, não vou repetir aqui. Começou de cima para baixo. Primeiro as entidades que nunca encarnaram aqui na Terra, que eram os comandantes, os senhores,
né? Os senhores da escuridão. Na medida que foram sendo removidos, as bases mais inferiores foram perdendo o comando. Aí chegou um ponto que a limpeza começou no astral da Terra. O que é isso? Os umbrais. Lá onde vão as entidades que estavam encarnadas e que desencarnam, as almas depois do túmulo, né? Lá nós já falamos que existem 3 faixas de umbral: umbral alto, médio e baixo. As almas vão por magnetismo sempre para a frequência que elas vibram, né? Então, nos umbrais mais altos, não tinha muita entidade negativa, embora tenha espaços vazios, né, de luz, onde elas ainda se escondiam. Quem lê os livros espíritas sabem das colônias espirituais, sabe das muralhas, das defesas. É só ler bastante livro, lá tem todas as informações, né? Como era, porque também isso está acabando agora, aquele mundo astral. No umbral mais alto tem as colônias, mas mesmo assim elas são cercadas por causa do perigo dos ataques, né? Porque a alma fora do corpo, ela tem outro corpo. Não tem o físico, mas tem o corpo etérico, né? Então elas continuam atuando. É uma forma também física, mesmo que seja mais leve, da 4ª dimensão. Depois tem o umbral médio, que daí já está um pouco mais denso. As entidades são mais, em número ainda maior. E depois tinha o umbral baixo, que também é chamado de umbral grosso, onde só permanecem as entidades mais trevosas, aquelas almas encarnadas que são muito malignas, e quando desencarnam elas não sobem, elas estão muito pesadas, né? Então elas ficam no umbral baixo, mais perto da gente aqui, né? Para incomodar um pouquinho, ou bastante, depende de cada um, da sua afinidade. Elas interagem constantemente com os humanos encarnados. Então a limpeza veio de cima para baixo. Porque quanto mais alto, mais comando, quanto mais baixo, menos comando. Assim, todas as hierarquias são assim, né? Enfim, ali por 2020, as informações que vinham era que a limpeza no umbral estava finalizando. Restava uma faixa mais ou menos de 30 metros da crosta. 30 metros é um prédio de 10 andares, né? Então era pouca coisa. E depois a limpeza foi continuando e não faz muito tempo, acho que 1 ano mais ou menos, até eu escrevi sobre isso. A limpeza começa na crosta da Terra. Chegou aqui, onde a gente pisa. Chegou no nosso quintal, como eu coloquei naquela época. A limpeza começou aqui, no físico. Aí todo mundo acha maravilhoso, porque, que bom que vai limpar, né? Todo mundo torce para que a limpeza aconteça rapidamente. Só que ela não é tão rápida, ela demora um tempinho. Mas é a parte mais fácil da limpeza. Houve um certo atraso na previsão, porque mesmo os espíritos da limpeza, que são iluminados, são galácticos, sabem muita coisa, eles encontraram algo que eles não imaginavam. Praticamente 2 coisas atrapalharam um pouco, retardaram, porque era para ter terminado essa limpeza já em 2021, e nós estamos no final de 2022 e vai entrar um pouco ainda em 2023, pelo que a gente sente. Mas, em primeiro lugar, encontraram um tipo de raça maligna que eles são chamados do grupo Quimera. Eles são aracnídeos, eles têm forma de aranhas, e eles tinham uma faixa também de 30 metros abaixo da Terra. Eles tinham
como se chama, bunkers, né? Túneis. Eles tinham muita estrutura e, e, e eram em número muito grande, eram milhões. E eles têm uma forma de aranha, mas eles têm um tamanho muito grande. Algumas chegam, as menores de 10 metros, dizem, né? 10 metros, e algumas chegam a centenas de metros. São grandes. E elas tinham dentro não, ligadas ao corpo dessas formas, né? Porque são formas, elas não são físicas. Elas tinham as tais das bombas toplets, trangiletes, que são bombas de plasma, grudada no corpo. São bombas muito, mas muito mais perigosas do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que são fabricadas pelos homens. Então eles ameaçavam de destruir a população da Terra, dizimar com tudo. Então houve um certo recuo para poder fazer um contra-ataque. E eles estiveram na vantagem por um tempinho, essas aranhas, né? Mas agora, pelo que nós recebemos de informações, agora nesses últimos dias, parece que os últimos redutos tinham lá no Congo, tinham lá na Eslovênia, tinham parece que no Tibete também. E parece que alguma coisa lá para os Estados Unidos. Foram realmente, definitivamente removidos. Porque eles ainda ameaçavam. Mas a limpeza na crosta começou, então, em 2020, 2021, e ela não parou, ela só deu uma recuada. Ela se aprofundou agora, mas antes disso, há 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos, eu escrevi um texto sobre o backup das sombras. O que é isso? As forças da luz, elas têm conhecimento e têm proteção, têm amparo, têm um plano, mas elas têm surpresa, porque guerra é guerra, né? Na guerra nunca se sabe exatamente o que o inimigo está pensando. Então esse segundo ponto que atrasou um pouco a limpeza final foi esse tal backup. Quando é que a gente ia imaginar isso? Não temos nem ideia, porque como humanos, só mesmo através de informações canalizadas, não há como saber isso. Como as coisas são profundas. O que é um backup das sombras? Quando foi limpo todos os umbrais e o topo da pirâmide, acreditava-se que dentro da limpeza física agora da crosta dos humanos encarnados, seria tudo muito mais fácil. Seria assim uma vassoura, varreu e limpou. Só que não. Vinha a vassoura, dava uma varrida e a sujeira voltava. Como um passe de mágica. Por que estava acontecendo isso? Por causa do backup. O backup, o que é um backup? Todo mundo sabe o que é backup, é uma cópia. Uma cópia de algo que você salva, né? Tipo um programa, você faz um programinha no computador e salva um backup, uma cópia. Tira fotos lá e guarda lá num arquivo, você faz uma cópia de segurança. Então guarda lá numa outra pasta, num outro compartimento para garantir que não perca. Então tinha esse backup aonde? Nas consciências humanas. Aquelas pessoas encarnadas, obviamente, são encarnadas, que servem às trevas. Eles tinham recebido já as ordens superiores. Então a gente imaginava, pela lógica, e até as entidades galácticas acreditavam que, eliminando as entidades do comando da pirâmide, os humanos encarnados não receberiam mais informações e não saberiam mais o que fazer. Seria mosca tontas ou abelha sem rainha. Desaparece, morre, né?
Não foi o que aconteceu, porque essas entidades não físicas dos arcontes, reptilianos e etc., criaram na consciência dos seus representantes encarnados como se fosse um implante mental que as ordens continuavam vindo, mas não das entidades que não existiam mais, vinham de um tal de backup, como se fosse um programa já feito e ativado. Esse backup continuava dando informações. Então houve um novo projeto de limpeza, porque, bom, então se está assim, não adianta, temos que pensar diferente. Então houve um pequeno atraso, alguns meses, obviamente, onde as forças galácticas precisaram refazer os planos da limpeza na crosta. Se há um backup, temos que agir de outra forma. Então demorou um pouquinho, talvez 1 ano, 2 a mais para terminar, mas vai terminar. Vai terminar. Provavelmente nos primeiros meses de 2023, mas que vá também o final de 2023, não importa. Para quem esperou milhões de anos para a nova Terra, não tem problema esperar mais um pouquinho. Nós sabemos que agora tudo vai finalizar, não importa se leva um pouco mais de tempo ou menos tempo. A limpeza continua. E aí o que acontece? Para limpar, não é assim, fazendo festa, cantando, dançando. Limpeza é dura. Não é uma limpeza de uma sujeira como uma casa. São consciências que pensam, que agem, que têm estratégia, que não se importam em matar para se defender. Então essas criaturas malignas, elas não têm escrúpulos. Se tiver que matar metade da população ou toda a população da Terra, não importa. O que importa é que eles vão lutar até o fim. Eles entraram num caminho que não tem volta, então eles vão até o fim. Como se diz, você não domina um bandido com flores. Você tem que dominar a força porque ele tem a força. Ele usa a sua força, ele usa as suas armas. Não é uma questão de humanidade, porque tem que ter respeito, não sei o quê. Não. Você tem que ter respeito sempre. Mas aquele que te ataca, você tem que se defender. Se você vai só respeitar ele, ele te elimina, né? Então é a lei da sobrevivência. E é permitida essa sobrevivência porque é uma lei também divina. Não vão pensar que das leis divinas não se exige força às vezes e dureza, né? Porque é de acordo com a força do inimigo. Aí vem aquilo que disseram guerra da Ucrânia, porque aquilo lá não foi uma guerra, foi uma limpeza bem profunda. Mas como a mídia é o braço direito do povo maligno, né? É paga para dizer. Então eles fizeram um monte de teatro, encenação e o próprio governo da Ucrânia filmou seus próprios soldados matando pessoas para dizer que foram os inimigos. Infelizmente o mal ele não tem escrúpulo, né? Mas não vamos entrar aqui em detalhes porque cada um acredita naquilo que quiser. Mas se você quer a limpeza da terra, você quer o quê? Um ramalhete de flores? Ou uma vassoura e um esfregão e a soda cáustica para tirar craca, como se diz? Ou você vai fazer limpeza, ou você vai fazer carícia. A limpeza da terra vai ser dura. Vai ser muito dura.
Não vão pensar que vai ser moleza, vai ser rápida, mas é muito dura. Precisamos estar atentos porque nós vamos ver a limpeza no nosso quintal. Nós vamos pisar em sabão, em esponja, em esfregão, em vassouras e vamos escorregar muitas vezes nesse piso liso. Precisamos estar atentos, confiantes. Precisamos, sim, fazer a nossa parte. Nós não precisamos ir para o combate. Tem aqueles que estão responsáveis para o combate. Nós precisamos é manter a nossa postura correta. No mínimo, enviar boas vibrações, energias boas, orações. Orações para aquele que vai lá fazer o serviço. Não se espera grandes desencarnes, grandes batalhas de sangue, mas vai haver confrontos. Isso não tem como não fazer. O inimigo maligno, ele não vai se entregar. Não é do perfil dele dizer tá bom, para evitar grandes problemas, eu vou para o sacrifício. Não, ele vai dizer, já que tá assim, eu quero levar a maior parte comigo. É o perfil do satânico, isso não existe outra forma, a gente conhece e sabe. Não é porque nós temos um coração bom que a gente acha que todo mundo tem coração bom. Tem os corações endurecidos. E são esses que precisam ser removidos, porque eles não vão poder ficar na nova vibração da nova Terra. Vamos ter pelo menos bom senso. Não vamos desejar o mal para ninguém, não vamos desejar a morte de ninguém, não vamos desejar sacrifícios, agressões. Vamos desejar que o melhor seja feito. Vamos ter compaixão para aquelas pessoas que são as representantes do mal aqui na Terra. São muitas pessoas, são milhões. A Terra chegou um tempo agora, os últimos anos, que 90% de cada cargo de poder, seja qualquer coisa, seja política, seja de órgãos de justiça, seja de empresas de financeiras, religiosas, de ensino, de saúde, onde tinha um cargo de poder, tinha um representante de sangue frio lá. Por quê? Porque são os ambiciosos que querem esses cargos, são aqueles que têm o hibridismo com os reptilianos. São pessoas que não são pessoas que agem no bem, que pensam no bem, que têm compaixão, que têm respeito. Eles querem só poder e controle. São muitos milhões de pessoas. Tanto é que só nos comandos a remoção do mundo deve passar de 2 milhões de pessoas. Só no comando. E os cargos inferiores? Todos aqueles que usaram os seus cargos em serviço ou a serviço do maligno vão ser removidos nesta limpeza. Nós vamos ver alguns sendo removidos. Não vamos ver todos porque não há como saber e nem é preciso. Basta que a gente fique sabendo apenas de algumas coisas para que a verdade seja revelada, porque os tempos são de revelações. Como já falamos aqui, os tempos são apocalípticos, né? O Apocalipse, que é a revelação do que estava oculto. E essa limpeza vai mostrar o que estava embaixo da sujeira. Vai mostrar toda a montanha de sujeira e o que tinha embaixo dela também. Cada um agora vai fazer a sua escolha. Obviamente que haverá alguns malignos que vão aceitar, vão se converter pela
oportunidade. Não, não vou mais lutar, pá, chega com essa coisa do maligno, eu não quero mais essa vida, vou aceitar a luz. Tem, sim, bastante que vão fazer isso. Porque cada escolha vai determinar a colheita daqui em diante. A escolha é o plantio, né? Não haverá nada para ninguém, para quem quer que seja, que não esteja dentro daquilo que vai escolher agora. Se você escolher agora se posicionar para ajudar essa limpeza final, para mandar luz, para iluminar, para energizar de uma forma positiva as coisas, você vai ver o resultado dessa tua ação. Se você se posicionar em defesa do maligno, você vai estar do lado da sujeira que vai embora. Não tem o que fazer. A escolha é tua. A cada um segundo suas obras. Ou será que precisa dizer mais? Você compactua agora ou com a luz ou com a sombra. Não há uma terceira via. Não tem mais. É aquela história das duas linhas de tempo. Ou você vai para a nova terra ou vai embora da terra. Ah, mas eu não fiz o mal. Não fez, mas compactuou. Quem compactua é tão culpado tanto quanto aquele que fez a má ação. Não é assim que se aprende? A gente que pratica o mal, de que forma? Por atos, obras, ações e omissão. Até se omitir é uma maneira de praticar o mal. Quando se omite de fazer o que te cabe. Não tem esse negócio de dizer, não, eu não queria, eu não fiz, eu não... A lei divina, ela não lê palavras, nem desculpas. Ela lê a frequência que cada um vibra. Não há maneira nenhuma de engano. Com certeza, cada um vai colher as suas sementes. É um tempo final. Embora não vimos quase nada, muita coisa já aconteceu este ano. Porque assim, se do outro lado da montanha tem alguém fazendo uma obra e nós não estamos vendo, não significa que eles não estão fazendo a obra. Apenas nós não vemos. Mas ela está lá, sendo colocada em prática. Se você não vê, não significa que nada está acontecendo. Portanto, não fique naquela posição de querer ter razão. Pense pelo menos na possibilidade. Seja flexível, porque o bambu ele não quebra com a tempestade justamente porque é flexível. Por que uma tempestade derruba árvores de 1 metro de diâmetro do lado de um bambuzeiro e de um bambuzal, né? E o bambu mas nem uma folha não tira, né? Porque o bambu ele é flexível. Ele diz, deixa, o vento vem daqui, então eu torço para lá. O vento vem de lá e eu volto para dobrar para cá. Se permita-se ao menos a possibilidade de algo estar acontecendo, porque o choque vai ser grande depois, hein? Nós vamos ver pessoas entrar em choque com as verdades que virão. Nós vamos ver pessoas enlouquecer. Nós vamos ver pessoas se suicidar.
Já está começando. Aumentou muito os casos de suicídio. Por quê? Porque as pessoas não tiveram estrutura para suportar a pressão. E agora só está vindo aquela pressão. É como um trem que vem de lá num túnel. Fica na boca de um túnel quando vem um trem. Ele entra no outro lado, aquele ar começa a vir com força, parece um vendaval. Mas o trem ainda não chegou. Mas ele chega, e quando ele chega, ele derruba o que tem na frente. Se alguém ficar em cima do trilho, você foi, né? Então essa pressão agora está vindo para finalizar. É a limpeza final. Precisa ser assim, faz parte dos planos. Todos tiveram oportunidade. Já, mas eu queria que aquela alma encarnada lá fosse uma pessoa boa. Sim, todos nós queremos. O Criador quer também. Os galácticos querem também. Mas se ele não quer, ele não tem o direito de impedir um projeto divino. Um projeto de ascensão, de transição planetária. Ele é um obstáculo a ser removido porque ele está impedindo por sua livre e espontânea vontade. Então vai embora, vai lá para o lugar onde ele pode ficar naquela posição mais quanto tempo ele quiser. Quer mais 1 milhão de anos. Se aquele outro planeta que ele vai não for suficiente, vai ter outros mais adiante. Por isso o Criador diz assim: a tua vontade é respeitada. Faça as tuas escolhas, está tudo bem feito. Mas um dia, todas as almas vão encontrar a luz e voltam para a luz. Neste ponto do universo, não é da galáxia, não. Neste ponto do universo, está decretado que as sombras não vão existir mais. Tanto é que parece, pelo que eu recebi de informações no começo deste ano, ou final do ano passado, são vários planetas onde irão os exilados da Terra. Eles ficam mais ou menos numa distância da Terra entre 38 mil a 40 mil anos-luz. Bom, eu não tenho aqui a distância de um ano-luz, mas vocês podem pesquisar quanto corresponde em quilômetros um ano-luz. Se o Sol está distante da Terra 150 milhões de quilômetros e leva 8 segundos para a luz chegar até aqui, 8 segundos, 150 milhões. Então, 1 minuto dá mais de 7 vezes essa quilometragem. Num minuto. Numa hora, vezes 60. Num dia, vezes 24. Num ano, 365. Aí você tem 1 ano-luz. Eu não sei o número que dá, mas ele é tão grande que não dá nem para medir. 1 ano-luz. 38, 40 mil. 38 mil, 40 mil anos-luz. Então é só ter paciência e pesquisar e achar o número, se é que dá para escrever esse número. É onde vão essas almas. Então hoje finalizamos por aqui. Mais um sábado, né? Espero que todos vocês tenham um fim de semana maravilhoso. Estamos todos ansiosos para ver essa limpeza finalizar, porque esfregar um piso encardido gasta seus dedos e as unhas, né? Mas ela vai finalizar. Vamos ter confiança, fé, determinação e muita oração. Tá bom? Então agora eu vos deixo, como sempre, com meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.